Bom, gente, então, para dar continuidade ao que eu falei para vocês na última aula, quando eu falei sobre Dom Sebastião, sobre a União Ibérica, que foram fatores que repercutiram diretamente com a América Portuguesa. E é disso que eu vou falar hoje. Bem, nós, hoje, em pleno século XXI, muitas vezes, vemos a nossa história no seguinte sentido. Nós, o Brasil, foi uma colônia de Portugal, ponto. Como se o poder de Portugal nessas terras nunca tivesse sido ameaçado. E foi, e muito. Seja pelos próprios povos nativos, mas seja também por outros europeus, como franceses, que pipocavam na costa, e que, por exemplo, em 1555, fundaram uma cidade, uma colônia, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que era a França Antártica. E, em 1612, fundaram a França Equinocial, atual São Luís, no Maranhão. Então, chegaram a ter colônias, mas os portugueses os expulsam. Mas a presença estrangeira, digamos assim, mais duradoura, foi a presença dos neerlandeses, o chamado Brasil neerlandês. E o que é um neerlandês? O termo neerlandês é um termo mais correto para ser usado em relação ao termo holandês. Holanda não é o nome de um país, é o nome de uma província dentro desse país. O nome do país é Países Baixos, e tem esse nome porque boa parte do seu território está abaixo do nível do mar. Inclusive, os neerlandeses ficaram famosos historicamente por avançar o seu território sobre o mar, ocupando terras que antes estavam submersas. A palavra neerlandês vem de Nederland, que é o nome que os próprios neerlandeses dão para o país deles. Por isso, Brasil neerlandês. Esta presença dos neerlandeses ocorre no Nordeste, do que hoje é o Brasil. Em Salvador, os neerlandeses chegaram a manter o controle da capital do Brasil colonial entre 1624 e 1625, por mais ou menos meio ano. Foram expulsos, mas cerca de 5 anos depois retornam, ocupando a região do litoral de Pernambuco, Olinda, Recife, e estendendo o domínio até a área do Maranhão, que foi um período muito mais duradouro de 24 anos, em que a região do Nordeste, a região de Pernambuco, Recife em especial, foi a capital de uma colônia ligada aos neerlandeses e não a Portugal. Mas nós precisamos entender por que isso acontece. Porque, na verdade, é um contexto bastante complexo, com vários pontos que é necessário que vocês entendam. Em primeiro lugar, nós temos um contexto histórico europeu do século XVI. O que está acontecendo na Europa que vai interferir aqui? No século XVI, como eu disse na última aula, ocorre a reforma religiosa na Europa. Essa reforma religiosa ela é provocada, entre outros fatores, porque a Igreja Católica, dentro da Europa, é acusada de não mais atender às necessidades espirituais de seus fiéis. A Igreja é acusada de práticas de corrupção. E começa um movimento que surge na Alemanha e se estende por vários países europeus, como França e Inglaterra, de questionamento em relação ao poder de Roma, ao poder do Papa. E o surgimento de novas fés cristãs que acreditam em Jesus Cristo, acreditam na Bíblia, mas não aceitam o poder do Papa, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Bom, só que nessa época de reforma religiosa, porque o que nós temos aqui? O cristianismo tem um Deus, que os cristãos acreditavam que era o único e verdadeiro Deus. Pois muito bem, e a Igreja Católica era a sua representante, e foi assim durante a Idade Média. O problema é que com a reforma religiosa, essa unidade cristã na Europa é rompida. E aí vem a questão, no século XVI, que é uma época profundamente religiosa, Deus está apoiando quem? Deus está do lado de quem? Dos católicos ou dos protestantes? Porque se Deus estiver do lado dos católicos, então os protestantes, ao romper com o Papa, irão para o inferno. Agora, se Deus está do lado dos protestantes, se realmente a Igreja Católica é corrupta, como eles dizem, então os católicos poderão ir para o inferno. Então você tem uma discussão no século XVI muito intensa.
E a Europa, nos séculos XVI e XVII, fica mergulhada em guerras de religião, entre católicos de um lado e os chamados protestantes, que são os cristãos não católicos, de outro. Nessa mesma época, a Espanha se constitui como a maior potência europeia. Os territórios de Castela, de Aragão, que são governados pelo mesmo rei, o rei da Espanha, que domina boa parte do continente americano, do que hoje é o atual México, até mais ou menos o norte do que hoje é a Argentina e Chile. Além disso, o controle das Filipinas, na Ásia. Este império é movido principalmente pelo ouro e pela prata, e o que faz da Espanha a maior potência europeia. Só que a Espanha é um país fortemente católico, o rei da Espanha se coloca como o rei mais católico de toda a Europa e o protetor dos católicos. Este poder da Espanha sobre a Europa aumenta com a União de Portugal, com a União Ibérica. E agora o rei de Espanha controla vastas áreas da América, inclusive o Brasil, e as outras colônias portuguesas em África e Ásia. Portanto, é um império que se chamou de o império onde o sol nunca se põe. Parte deste império estava aqui, no que hoje são os Países Baixos, que era uma possessão espanhola até o século XVI. O problema é que essa possessão espanhola tem uma forte influência de comerciantes. E esses comerciantes, no século XVI, aderiram ao calvinismo, uma nova fé cristã que está surgindo nesse contexto da reforma religiosa. Pois bem, o rei da Espanha se recusa a ter hereges como súditos. E o pessoal dos Países Baixos inicia um processo para se separar do domínio do rei espanhol, do rei castelhano. A Guerra de Independência neerlandesa, ela dura aqui 80 anos, porque os castelhanos recusam aceitar a separação dos Países Baixos. E o que Portugal tem a ver com isso? Nada, por enquanto. Até 1580 não tem nada. O problema é que Amsterdã era um importante centro comercial, de banqueiros e de comerciantes. E grande parte dos engenhos de produção do açúcar no Brasil eram financiados por esses neerlandeses. Aliás, no decorrer do século XVI e século XVII, comerciantes neerlandeses habitavam o Nordeste e navios deste país frequentavam os portos da América Portuguesa. O problema é que, em 1580, portanto a Espanha já está em guerra com os Países Baixos. Em 1580, Portugal passa por controle de Filipe II. E o que Filipe II faz? Filipe II proíbe o comércio dos neerlandeses com o açúcar no Brasil, já que os neerlandeses estão em guerra contra Filipe II, que agora é rei de Portugal. O que os neerlandeses fazem? Decidem atacar o Império Português, que é o que eu vou falar com vocês na nossa próxima aula.